Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior, que alegria, estamos juntos, mais uma vez na presença do Senhor e em sua presença, nos alegrando por compartilhar a palavra dele. Nós paramos ontem em 1 Samuel capítulo 1, versículo 17, quando responde Eli a Ana, e Eli, o sumo sacerdote, diz: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizestes. E versículo 18, e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Versículo 19, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou o nome de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Irmãos, que momento lindo! Eu li aqui, na minha querida versão Almeida, corrigida, fiel, e eu não sei qual a versão da tua palavra, mas é a mesma versão, e os fatos são absolutamente idênticos. Sim, Deus aqui concede a Ana exatamente aquilo que ela pediu, e ocorre exatamente aquilo que o profeta do Senhor, o sumo sacerdote, tinha dito a ela, e sim, o coração dela agora explode de alegria, porque chegou o filho da bênção, o filho da graça, e as promessas, então, que agora ela fez, tinha que cumprir, tinha que entregar seu filho de volta ao Senhor. E aí, quando você pega do versículo 21 em diante, assim diz, né? E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e fique lá para sempre. Ou seja, ela estava convicta de cumprir o seu voto. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que te bem parecer aos olhos. Fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, tomou-o consigo, com 3 bezerros, uma efa de farinha, um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. Degolaram um bezerro, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. E o último versículo de 1 Samuel 1 diz: por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Irmãos, nasce o filho ilustre desse ilustre casal, Eucana e Ana. E esse menino literalmente é produto de muita alegria, muita festividade, muita vida. É interessante como Ana entrega essa criança ao Senhor sem dor nenhuma no seu coração. Ao contrário, com votos, com felicidade, com ofertas, com alegria. Ela vai e cumpre a sua promessa ao Senhor, mesmo o menino sendo muito criança. Muito bem, aqui nós estamos num ponto muito importante do capítulo 1. Que demoramos, sim, praticamente 2 semanas explorando, tamanha a grandeza desse artigo. E aqui eu quero me dedicar com você, tanto hoje quanto amanhã, que será
quinta-feira e talvez ainda precise da sexta-feira. Então, olho bastante voltado ao texto e vamos nos aprofundar em tudo que aqui está. Comecemos, pois, então, lá no versículo 19, porque agora você tem uma mulher cheia de felicidade, voltando de Siló, com um coração diferente daquele coração que todos os anos ela ia e voltava. Voltava em angústia, porque ia em angústia. Este ano específico ela vai em angústia, ela volta em felicidade, porque ela crê naquilo que o sumo sacerdote lhe tinha dito, ou seja, a tua petição seja concedida, o Senhor te conceda aquilo que tu desejas. Interessante isso, né, irmãos? Muito interessante. É uma mulher de fé, que acredita naqueles que foram levantados pelo Senhor para respostas de oração. E a Bíblia diz no versículo 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Ou seja, é uma família que mesmo vivendo na época dos juízes, adora ao Senhor antes e adora ao Senhor depois que sai de Siló. Incrível, né? Enquanto havia muito lixo, muito lodo, muita lama em Israel, porque a maioria dos israelitas estavam servindo a Belial, a Baal, aos Baalins, a Aserá, a Astarote. Simplesmente essa família, além de ir a todas as festas determinadas por Deus, ali no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico, simplesmente essa família também se levanta e quando volta adorando ao Senhor. E eles se levantaram de madrugada, voltaram e chegaram à sua casa, onde eles moravam, Ramá. Ramá vai se tornar um local muito importante por causa do filho ilustre deles, Samuel, né? Mas isso é lá para frente. E aí Elcana coabita com Ana. A palavra coabitar significa manter relações sexuais. E olha que interessante, e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, pare e pense comigo, vamos pensar aqui nesse aspecto. Ana não apenas creu em Deus que atenderia sua oração, mas agiu com base nessa crença, executando literalmente suas obrigações espirituais em adoração. Ela sai de lá adorando e também, ao crer em Deus, deita-se com seu marido, fazendo-o feliz como homem e crendo que o Senhor ia lhe dar um filho, e um filho varão. Sim, eu posso imaginar, à luz do contexto aqui, Ana chegando em casa, Ana se preparando, Ana sentindo que estava ali no período fértil, e Ana se arrumando toda, se preparando toda. E eu posso imaginar também, a Bíblia não diz isso, mas posso imaginar o olho grande de Penina, né? Ali do lado, vendo que a coisa estava meio diferente, revoltada, né? A Bíblia não diz isso, sou eu que imagino a cena. E ela passando aqueles perfumes, ela se adornando, ela se tornando bonita. Posso imaginar Eucana chegando do trabalho, né? E ela olhando para Eucana e beijando o seu marido e o seduzindo. Qual é o problema? Qual o problema de uma menina que crê em Deus seduzir o próprio marido? Ai, pastor Gedeon, como é que você fala isso num áudio desse? Que pecado. Pecado seria se Ana seduzisse literalmente outro homem. Ela está seduzindo o marido. E eu posso imaginar, eu posso crer nisso. Ela volta feliz. Ela volta feliz. E aí é óbvio, né? Óbvio, ela se deita com o marido e eles têm momentos de extrema felicidade. Gente, a Bíblia diz que é bendito o leito do casal, que é maravilhoso esse momento. Gente, Deus está num momento como esse, de alegria extrema entre você e a sua esposa. Num momento como esse, eles são uma só carne. E isso é lindo.
E aí eu posso imaginar, né? Eu posso imaginar a felicidade de Eucana naquelas noites, né? E não deu outra. Não deu outra. Ana engravida. Ana engravida. E aí ela confia no Senhor. E ela tem um varão. Deus respondeu direitinho como ela queria. Agora, a segunda parte do versículo que aqui está é dizendo, lembrando-se dela o Senhor. Vamos com calma aqui, para que você não tenha uma impressão errada do que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz, lembrando-se dela o Senhor, isso não sugere que Deus anteriormente tinha esquecido Ana. Ou seja, Deus estava ocupado demais, fazendo o que tinha que fazer, cuidando de tudo no universo, e Ana vai ficando para trás, né? Tá, pastor, então significa o quê? Quando você entende essa expressão ali, no querido original hebraico, isso significa que Deus atentou à oração e ordenou todos os acontecimentos para que tudo se voltasse para a bênção de Ana. É isso que significa. Pastor, que interessante. Tá, e de onde o senhor está tirando isso, pelo amor de Deus? Tá, eu estou tirando de Gênesis 8:1. Mas espera aí, o que Gênesis 8:1 tem a ver com 1 Samuel 1, 19, 20 em diante? É porque em Gênesis 8:1, depois do grande dilúvio, lá também diz, lembrou-se Deus de Noé. E não significa que Deus tinha esquecido Noé dentro da arca, tá? É porque no hebraico, a palavra que lá está, nós não temos outra expressão no português para colocar, e aí acabamos colocando, lembrou-se. Mas o lembrar-se não significa esqueceu Deus. Lembrar-se significa que, tendo Deus cumprido a promessa de salvar Noé e sua família, e tendo punido a humanidade como tinha que punir, Deus então agora abaixa as águas para que Noé desça e tudo recomece. Tá? Nós temos que tomar cuidado com algumas expressões em português, porque elas não são assim as mais assim, diríamos, entre aspas, corretas, de acordo com aquilo que temos no original. Por exemplo, às vezes lemos que Deus se arrependeu. Gente, seria melhor para o querido escritor, e Deus sentiu tristeza no coração. Né? Porque Deus não é homem para que se arrependa. Então, algumas expressões na Bíblia que nós temos que ter um pouquinho de cuidado. Pastor, como é que eu faço para essas expressões que eu acho assim meio difícil, estranha, eu não me perder? Bem, você tem que adquirir um bom dicionário bíblico. Ai, pastor, mas eles são tão caros. Sim, eu sei. Mas já tem até dicionários bíblicos online, tá? Então, adquira um bom dicionário bíblico. Ao final aqui desse estudo, eu vou te indicar um. Vou pedir para o pastor Eber, inclusive, colocar o slide dele. Tá, ele não é barato, mas é um dos melhores que nós temos hoje, tá bom? Ele é da CPAD, excepcional, um dos melhores, que é o dicionário bíblico Wycliffe, tá? A foto dele vai estar aqui e eu vou pedir para o pastor Eber colocar a foto, você vai estar vendo a foto nesse momento, e aí com certeza os meninos vão me ajudar, vou pedir para o Sonson, né? O filho da Fátima e do Edilson, ele me ajuda muito nisso. Sonson, acha pra gente, por gentileza, o melhor preço do dicionário bíblico Wycliffe, tá? E aí Sonson deve pesquisar 2 dias desse áudio, tadinho, que o áudio tá saindo agora. Ele tá sabendo agora que eu tô pedindo isso para ele, tadinho. E aí ele vai mandar o valor pra gente, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas é excepcional. Pastor, então
Seria bom eu ter sim, meu amado irmão. E se ainda algum termo ficar difícil e você não encontrar, nós estamos aqui, queremos te ajudar, tá bom? Se a gente não souber, a gente corre atrás. Ninguém sabe tudo, só Deus sabe tudo. Mas a gente tem um amplo leque de livros aqui em casa. Eu tenho, graças a Deus, uma biblioteca muito bem constituída, que eu venho constituindo durante toda a minha vida de estudante da Bíblia. E tem muita coisa boa para você, eu prometo que eu te ajudo. Tá bom? Então não pense, por gentileza, que Deus se esqueceu de Ana. Não. Tal como Noé, Deus lembrou-se. E lembrar aqui significa o quê? Significa que chegou o momento em que Deus agiria para abençoar não só Noé, mas abençoar a querida Ana. Se a gente acreditar que Deus esqueceu, meu Pai eterno, aí a gente vai acreditar que Deus atrasa, que Deus não controla as coisas. Não tem condições. Nosso Deus não atrasa, nosso Deus chega no tempo certo, nosso Deus tem tudo determinado no seu tempo. É que a tradução para o português é que não ficou perfeita, né? E aí Deus havia se esquecido de Ana. Que Deus havia se esquecido? Deus, no momento correto, age para abençoar Ana de acordo com os seus propósitos, porque Deus controla todas as coisas. E sabia que é assim na minha vida, na sua vida? Deus controla absolutamente tudo para que nada falte. No momento certo, tudo aconteça. Por isso que Paulo vem e diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, olhe que interessante, olhe que coisa maravilhosa, como Deus simplesmente abençoa a querida Ana, como abençoou as várias mulheres antes dela e agora abençoa as várias que vêm depois dela. Entenda isso, suas lágrimas não são em vão. Agora, não estou te aqui defendendo que Deus vai sempre responder nossas orações de forma positiva como queremos. Ele é Senhor. E o não dele também significa bênção para a nossa vida. Mas que Deus mas que Deus abençoa e que Deus responde ou com sim ou com não, isso Deus abençoa. Aqui eu quero te lembrar algo muito lindo que um grande homem de Deus, Blake, ele sempre falou. Escute, apesar de todas as objeções e dificuldades, afirmamos que Deus é aquele que ouve orações. Toda oração sincera, em nome de Cristo, é ouvida e tratada por Deus da maneira que lhe parece melhor. Ou seja, tá, é verdade que algumas orações não são atendidas, porque Deus não vai atender orações que trarão para nós grandes problemas, grandes dificuldades. Agora, vamos ser francos, Ele se alegra em nos abençoar. Ele se alegra em atender cada uma das nossas orações. E se a nossa oração literalmente é dirigida a Ele e está dentro dos propósitos dele, então sim, Deus há de abrir tudo o que é necessário e como para Ele não há impossível, Deus fará tudo por nós. Então, olha que fantástico, né? Deus responde, a criança nasce, a criança vem, Deus se lembra de Ana. E é interessante que Ana disse, olha, o nome dele vai ser Samuel. Samuel por quê? Porque eu pedi um filho para o Senhor. E aí, tá, Samuel significa do Senhor eu o pedi? É isso, pastor? Que está, como está em 1 Samuel, capítulo 1 e 20. Aqui tem uma briga danada entre os intérpretes da palavra de Deus, quanto ao nome Samuel, né? E aí o que significa? Bem, significa o seguinte, os estudiosos discutem se o significado preciso do nome Samuel é realmente esse que Ana deu. E aí muitos dizem que Samuel significa Deus ouve. Outros dizem que Samuel significa nome de Deus, né?
Ele é o nome de Deus. Outros dizem, do Senhor o pedi, como está, né? E o que acontece? Bem, realmente é um pouco difícil dizer exatamente com precisão o que significa Samuel, tá? E ainda há outros detalhes sobre o próprio nome de Samuel. Eu aqui sigo a corrente mais tradicional. Tá? A corrente mais tradicional está representada por grandes teólogos bem tradicionais e que dizem que Samuel significa nome de Deus. Tá? E, inclusive, isso está em grandes autores do passado, principalmente Lutero, né? Calvino também pensava da seguinte forma, e hoje autores de grande score, né? Como o querido professor Riley, que escreveu a Bíblia Anotada da editora Mundo Cristão, né? Inclusive, deixa eu ler para você aqui o comentário que ele faz em 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. Ele diz assim, Samuel significa nome de Deus, e serve como contínua lembrança da misericórdia de Deus para com os que invocam o seu nome. Tá? Isso está na página 361 da Bíblia Anotada da editora Mundo Cristão, uma das melhores que se tem, não sei se ainda está à venda, mas bem, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu creio muito mais, é um nome muito bonito. E Samuel, nome de Deus, aquele que tem o nome de Deus. E aí quando você para e pensa, aonde quer que Samuel fosse e o que ele fizesse, o nome dele, Samuel, dava testemunho grande e importante sobre o próprio Deus. Então pense comigo, olha que estratégia de Ana. Ela queria o quê? Ela queria que no filho houvesse um nome que seria um exemplo vivo do próprio Deus que existe e de o quanto o povo de Deus é dirigido humildemente pelo Senhor, que responde com grande misericórdia e graça às orações. Samuel, então, no coração de Ana, seria um exemplo vivo de que, quando o povo de Deus pede humildemente, o Senhor ouve e responde com misericórdia e graça. Irmãos, Deus nos chama para uma vida como esta, para uma vida de, primeiro, conhecimento dele e, literalmente, conhecendo a ele, lançar sobre ele todas as nossas dificuldades, fardos, angústias, crendo que ele nos ouve. E literalmente, se nós crermos nisso, irmãos, nós podemos ter certeza absoluta que não apenas ele ouvirá nossas orações, mas ele responderá nossas orações e como ele nos ama, sua resposta sempre será melhor. Talvez não aquilo que queiramos, mas sempre será melhor. Então, olha que interessante, o nome dele é um nome muito pesado, é um nome que carrega literalmente Samuel, nome de Deus. Samuel, nome de Deus. E, irmãos, isso é algo muito sério, é algo muito presente, é algo muito forte. Nosso nome não é qualquer coisa, nosso nome carrega conosco uma série de fatos, expectativas e experiências. Eu posso dizer isso até por própria experiência. Todo mundo, quando pergunta meu nome, que eu digo, olha, meu nome é Gedeon, imediatamente já pergunta, você é filho do pastor Gedeon, o saudoso pastor? Mas na hora vem. Na hora vem literalmente meu pai, vem a história do meu pai, vem os atos do meu pai, vem a grandiosidade com que foi literalmente conduzido por Deus e tudo referente a Deus e meu pai. Incrível isso, incrível como o nome da gente nos entrega por completo quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo.
não é? Então, assim era Ana. Gente, que mulher fantástica. Ela queria que todos olhassem para o filho dela e literalmente entendessem o seguinte: ali está o filho de Ana, aquele que Deus deu para uma mulher que era estéril. E o nome dele qual é? Samuel. Opa, Samuel significa o nome de Deus. Olha que fantástico. Tá? Eu sei que você pode discordar de mim. Você pode dizer que Samuel significa Deus ouve. E Samuel pode significar do Senhor um pedir. Mas crendo ser Deus ouve ou do Senhor o pedir, diferente do que eu creio, nome de Deus, olha, de qualquer forma, Deus é visto nele. Então, ela queria que seu filho andasse e que Deus fosse visto através da vida dele, como um evento de misericórdia, de graça e de louvor a ele. A gente tem que pensar direitinho no nome dos filhos. Eu, quando tive o meu mais velho, e que o nome dele Joshua ou Josuá. Joshua é a mesma coisa que Josué, que é a mesma coisa que Jesuá e que é a mesma coisa que Jesus, né? A mesma coisa, é o mesmo nome. Eu quis colocar no meu filho mais velho o nome de Cristo. Para que quando olhem para ele e digam assim, poxa, Joshua, que nome bonito, diferente, significa o quê? Ele responda, significa Jesus. E a marca de Cristo esteja ali. O meu mais novo, eu olhei e disse, bem, quem no Velho Testamento me chama mais atenção? Davi. Não tem para onde. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E assim a gente faz. Nomes de filhos devem sair como expressão de louvor, glória e engrandecimento ao Senhor. Bem, pelo menos assim eu penso. E pelo menos assim Ana pensou. E não é que deu certo. Não é que Samuel, por onde passava, todos diziam, ali vai um homem de Deus. Ali vai alguém que tem um nome de Deus na vida dele. Ali vai um grande servo do Senhor, ali vai um dos maiores juízes que nós já tivemos. Irmãos, que Deus abençoe a cada um dos nossos filhos, para que Deus seja visto neles. E quanto mais a gente estuda primeiro Samuel, mais a gente se encanta por essa mulher chamada Ana. Quantas qualidades! Louvado seja o nome do Senhor pela vida desta mulher. E amanhã continuaremos, porque hoje é o dia de alegria, é o dia em que chegou a bênção de Deus. Ela creu e ela alcançou. E amanhã é o dia em que ela entrega seu filho a Deus. E que momento lindo é esse. Amados, um grande beijo. Não se esqueça do que significa lembrou-se Deus, porque Deus não se esquece, tá bom? E que o Senhor te dê um dia maravilhoso, um dia fantástico. Hoje quarta-feira, né? Hoje a gente tem estudo bíblico. Hoje à noite tem algo tão especial. Irmãos, eu se fosse você não faltava. Não porque eu falarei hoje à noite, mas se eu fosse você não faltava. É algo lindo. Se não puder estar na igreja, ligue no estudo e vamos pedir a Deus que a live não caia, não é? E estaremos juntos na presença do Senhor. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, um grande beijo para você. Agradeço a Deus por poder compartilhar com você a palavra dele. Agradeço a minha pastora presidente, Loide Ramos, pelo incentivo a todo o projeto. Agradeço literalmente ao ministério e agradeço a você, como meu pai diria, pela fidalguia da tua atenção, não é? Ou seja, eu te agradeço por você estar com a gente e eu poder estar com você. Por incrível que pareça, já foi 29 minutos. Deixa eu terminar antes dos 30. Então, um grande beijo e a paz do Senhor.